E aí, pessoal do Sabi? Olha só quem está trazendo mais uma incrível compilação do Mestre Demoníaco para vocês. Claro, não se esqueçam de clicar no like, se inscrever no canal e apertar o sininho para receber notificações, porque isso definitivamente vai me motivar a trazer mais dessas maravilhas para vocês. Chega de enrolação, vamos direto para o vídeo e ver se essa coisa realmente vale a pena. Olá, pessoal, estou aqui para a minha sessão semanal de terapia manhua. É mais barato do que uma terapia de verdade. Mas antes deixe o like e vamos para o vídeo. O manhwa começa com o protagonista acordando e se perguntando onde ele está e o que aconteceu. Imediatamente, o protagonista é surpreendido por uma mulher de cabelos vermelhos, flutuando como uma aura avermelhada ao redor dela, dizendo: "Felizmente, eu salvei você a tempo e trouxe sua alma de volta. Meu bom discípulo, você quase matou sua mestra de susto." A princípio, o protagonista fica assustado, mas ele se acalma e tenta descobrir o que está acontecendo através das memórias daquele corpo. Ao ver as memórias daquele corpo, o protagonista descobre que veio parar em um mundo de cultivação chamado Continente Kunlun. Neste mundo, os cultivadores são divididos entre a Aliança dos Justos e a Aliança Demoníaca. Sua identidade atual é o mestre demônio da Aliança Demoníaca, Lin Shen, que assumiu a responsabilidade de revitalizar a Aliança Demoníaca e derrotar a Aliança dos Justos. Devido ao enfraquecimento prolongado da Aliança Demoníaca, todas as gerações de mestres demônios tentaram recriar a antiga arte divina, a técnica do domínio infinito dos 9. No entanto, todas essas tentativas terminaram em falhas. O mestre de Lin Shen, o atual mestre demônio, era King Ning, que faleceu meio ano atrás devido a um desvio de Qi. A técnica marcial transmitida pelos mestres demônios tem um efeito estranho em suas almas. Elas não podem ser destruídas após a morte. Portanto, após a morte de King Ning, ela se tornou uma alma e continuou a guiar Lin Shen em sua cultivação. No entanto, Lin Shen também sofreu um desvio de Qi. Para salvar a alma de Lin Shen, King Ning invocou as almas de duas gerações anteriores para realizar um feitiço juntas e com sucesso restaurou a alma do protagonista. O protagonista é interrompido pela mestra de Lin Shen, que diz que isso é uma bênção disfarçada. Após sua fuga da morte, sua técnica de recolhimento e reabastecimento Yang está completa. Ela mudou o nome de recolhimento Yang reabastecimento Yin para recolhimento Yin reabastecimento Yang, fazendo uma grande descoberta. Agora, ele pode aprender habilidades únicas de cada seita e recriar a antiga arte divina, a técnica do domínio infinito dos 9. O protagonista está relutante em aceitar a ideia da mestra de Lin Shen, já que apenas o nome da técnica foi alterado. Mas a mestra de Lin Shen faz um pedido audacioso, desafiando-o a testar a técnica consigo mesmo para ver se ele e sua habilidade única. E ela provoca, dizendo que ele só terá tempo para uma queimada de incenso. Eles são interrompidos por uma bela mulher de cabelos prateados, a mestra da mestra de Lin Shen, que adverte que o protagonista morrerá se cultivar agora e que eles tiveram sorte o suficiente para salvar sua alma, mas sua cultivação foi completamente dissipada devido ao desvio de Qi. A mestra Shen explica que o problema dessa habilidade é que ele só pode recolher Yin de pessoas de nível mais baixo do que o seu usando a cultivação dupla. Caso contrário, terá seu Qi Yang drenado e morrerá de forma violenta no local. O protagonista lamenta sua sorte, e eles são interrompidos pela empregada pessoal de Lin Shen, Yaya, que informa que 5 pessoas estão procurando por ele novamente. Desejam encontrá-lo imediatamente. O protagonista pensa em se render, temendo que, se os 5 o encontrarem enfraquecido, tentem matá-lo. Mas ele recebe um aviso da mulher de cabelos prateados, que ameaça sugar sua energia até secá-lo se ele continuar sendo irresponsável. Ela retira Yaya de seus aposentos com sua energia. A mulher explica a Lin Shen ao protagonista que, embora ele não possa cultivar diretamente com a cultivação dupla, ele pode transferir o verdadeiro Qi através do calor e do contato físico.
Ela irá mostrar como fazer a transferência, e o protagonista é pisado enquanto ela transfere seu poder, com um sorriso malicioso, sugerindo que ele se concentre e use seu Ki para enviar seu verdadeiro Ki para seu Dantian. Um tempo depois, o protagonista sai de seus aposentos para encontrar com os 5 velhos. Após a chegada de Lin Shen, um dos 5 anciões, Ong Lei, tenta desafiá-lo ao ocupar o trono do protagonista, provocando-o. No entanto, o protagonista o surpreende perguntando se ele está bem, se tem febre, pois ele está sentado em seu lugar. O protagonista sugere que alguém ajude o ancião a se levantar, já que ele está fora de lugar. A mestra de Lin Sheng fica presa e feliz com a forma como seu discípulo lidou com a situação. Ling Sheng começa a reunião de forma debochada, convidando os anciãos a fazerem suas reclamações. O ancião Ong acusa o protagonista de não ter qualificações ou habilidades para ser o líder da seita demoníaca, pensando que o encurralou. No entanto, o protagonista concorda em dar sua posição se alguém mais qualificado aparecer. Sions pergunta se ele está falando sério e se ele realmente está desistindo de sua posição como mestre demônio. O protagonista concorda em dar sua posição se alguém digno aparecer. Ele sugere que os 5 anciões fizeram uma promessa de nunca procurar a posição de mestre demônio, e depois do encontro, eles anunciariam isso ao mundo para que qualquer um que admirasse a conduta dos 5 anciões não ambicionasse a posição de Lorde Demônio no futuro. Os anciões ficam descontentes, pois a chance deles de assumir o trono foi retirada devido à ação do ancião Ong. No entanto, outro ancião propõe a ideia de que seus discípulos lutem pela posição de líder. Após observar os discípulos, a mestra de Lin Sheng percebe que a coisa mais preocupante é que Lin Sheng está apenas no 2º nível da alma inicial, enquanto esses 4 discípulos estão no 3º nível. Parece impossível para ele vencê-los. No entanto, o protagonista não se preocupa com isso e aceita o desafio. Os outros anciãos também chamam seus discípulos para lutarem contra Lin Sheng. Lin Sheng sugere que os discípulos lutem entre si primeiro, e o último restante enfrentará Lin Sheng. No final, resta apenas um discípulo, que está ferido e cansado. Os discípulos e os anciãos pensam que Lin Sheng pretendia deixar o último oponente cansar e se ferir desde o início. No entanto, para surpresa de todos, o protagonista pede que o discípulo ferido retorne e se recupere antes de continuar a luta no dia seguinte. Os discípulos ficam impressionados com a compaixão do seu mestre demoníaco. Os anciãos, no entanto, outros planos para a luta do dia seguinte. A cena corta para o protagonista almoçando e conversando com sua mestra sobre como enfrentará o Sai Lei, o orgulhoso discípulo de Ong Lei, que possui uma base de cultivação mais fraca. Lin Sheng tranquiliza sua mestra, dizendo que no futuro ele encontrará a seita da Aliança dos 9 Justos para aprender exercícios únicos, já que o culto demoníaco atual não o aprova. Ele teme que, se sair da seita agora, sua posição seja usurpada. Portanto, ele pretende ganhar o coração das pessoas para que elas o ajudem de todo o coração e sua posição como Lorde Demônio seja firmemente estabelecida. Com um sorriso sinistro, ele diz: é apenas uma noite, o Sai Lei não pode se recuperar. Esta noite, vou me apressar para obter mais cultivação da mestra e da grã-mestra. Amanhã, vou derrotá-lo e usá-lo como exemplo para os outros. Com bondade e poder, vamos ver quem terá coragem de cobiçar a posição de Lorde Demônio no futuro. Sua mestra está muito feliz e entusiasmada depois de ouvir o plano maligno de seu amado discípulo. Depois disso, a bela mulher de cabelos prateados aparece, dizendo que Lin Sheng precisa romper para o 3º céu da alma, assente. Logo, outra mulher, de beleza e físico impressionantes, entra, afirmando que elas 3 precisarão trabalhar juntas para que Lin Sheng possa alcançar essa conquista. No dia seguinte, na luta contra o Sai Lei, Lin Sheng se mostra muito superior, mesmo com o Sai Lei usando todos os tipos de recursos para se fortalecer. Finalmente, Lin Sheng o derrota com facilidade, mostrando sua grandeza. Após a vitória, Lin Sheng pergunta à mestra como ela conseguiu fornecer tanta energia, e ela explica que era o único método que conseguiu pensar para ajudá-lo.
A mestra de Lin Sheng sorri com orgulho, enquanto Lin Sheng olha para o futuro, determinado a se fortalecer ainda mais e consolidar sua posição como Lorde. E assim termina o capítulo. Deixe nos comentários se quiser a parte 2 e se inscreva no canal para mais recap. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima. O capítulo começa com Sai Lei se recusando a aceitar a derrota. Imediatamente, o ancião Hong torce por ele. Algo acontece com Sai Lei que o faz vomitar sangue e perder a consciência. O protagonista revela que isso ocorre pelo fato de Sai Lei ter consumido várias drogas. Enquanto isso, chegam as médicas, e olha só, que médicas para o nosso sortudo Sai Lei. A linda médica de cabelos loiros fala que Sai Lei morreu e teve sua alma destruída devido a envenenamento e overdose por drogas. Após ouvir isso, o ancião Hong faz um sorriso e uma expressão maligna, se perguntando como o protagonista vai se safar dessa. Ele não perde tempo e acusa o prota, mas como o nosso protagonista é durão, para a surpresa de todos, ele assume a culpa. E diz que na arena nunca houve qualquer regra além de se render ou morrer, e já que não há regra, o veneno também pode ser usado. Ao ouvir as palavras do protagonista, o ancião Hong se enche de medo, pois ninguém havia visto Sai Lei ser envenenado. O protagonista segue dizendo para quem não estiver convencido lutar contra ele. Imediatamente, os súditos gritam com alegria e entusiasmo pelo seu líder, o grande senhor demônio. A cena corta para o protagonista e sua mestra, onde a mesma pergunta ao prota por que ele quer incomodar a Mingyia de novo, se é difícil irritá-la. Em resposta, o protagonista, com um lindo sorriso e expressão maligna, diz que precisamente por isso ele tomará a iniciativa de dar cabo de todos para que eles não se atrevam a mudar de ideia. O protagonista invade a casa de Mingyia e entra no meio de seu banho. Um tempo depois, a anciã Mingyia serve uma bebida ao protagonista, falando que Mano sabe o que fazer, já que o Lorde Demônio veio até ela. O prota, em resposta, diz que a anciã sabe por que ele veio. Enquanto isso, a mestra do prota está toda feliz pelo fato de seu amado discípulo não ter olhos para outras beldades. Após ouvir as palavras do prota, a anciã rapidamente se ajoelha dizendo que se arrepende por ter conspirado com o ancião Hong. Como o prota é um jovem saudável, não acha que suas desculpas são o suficiente. Só que ele é interrompido por sua mestra, perguntando o que está olhando, já que ela obviamente é melhor que ela. O prota responde à sua mestra, mostrando que estava olhando para os melões dela. Depois disso, Mingyia oferece um presente ao protagonista, mas o protagonista recusa, dizendo que isso não era o suficiente. Ao ouvir as palavras do prota, Mingyia se assusta, pensando que teria que fazer certas coisas para que o protagonista a perdoasse. Então, Mingyia se oferece para passar a noite com o prota. O prota, demonstrando falta de coragem, se assusta e tenta escapar, dizendo que ainda tem muito respeito por ela. Mas antes de ir, se oferece para dar as mãos. Ao aceitar o pedido de mão do protagonista, ela sente um prazer imenso, que acaba deixando-a com alguns sentimentos. O que a anciã não sabia era que isso se deve à magnífica técnica de recolhimento e reabastecimento yin e yang do protagonista. Mingyia pede ao prota que não vá, dizendo que já está tarde. Mas o protagonista recusa com receio de que, com o seu baixo nível, ele venha a ser drenado por Mingyia. Mingyia jura que da próxima vez ele não escapará. A cena muda para o ancião Hong despertando e perguntando quem está ali. O ancião, aliviado, diz que está sendo torturado e até já tem pesadelos com Ling Seng. Imediatamente, surge uma sombra com um sorriso assustador, o chamando. O ancião Hong grita, o chamando de fantasma. Mas esse era o protagonista. Mais tarde, vemos o ancião de joelhos, pedindo perdão e jurando nunca mais mexer com o protagonista. Mas o protagonista não liga para isso e começa a criticar as joias do ancião. O ancião, com medo, concorda com as críticas do protagonista. Imediatamente, nos é mostrada uma joia de ouro de edição limitada com uma aparência e figura bastante incomum e erótica. O protagonista, em seus pensamentos, fala que esperava que tivesse alguma trapaça marcial ou algo do tipo, mas os anciões só têm ouro e joias com eles. Interrompendo, entra uma linda mulher de olhos dourados e cabelos roxos, com 2 grandes melões.
O ancião Hong revela que ela foi treinada pessoalmente por ele e que ela ainda é pura, oferecendo-a como sua empregada pessoal. O protagonista recusa, dizendo que já tem a Yaya. Mas o ancião Hong tenta convencê-lo, mencionando que a Ju também foi treinada em artes secretas de boudoir, o que significa ensaio sensual feminino, e não tem como compará-la com empregadas normais. Após ouvir essas palavras, o protagonista e o ancião Hong se abraçam, dizendo que o ancião Hong realmente conhece o coração humano. O que o ancião Hong não sabia é que enquanto se abraçavam, o protagonista usava sua técnica para absorver parte da energia do ancião. Após isso, o prota, em seus pensamentos, diz que finalmente encontrou uma garota com um nível igual ao dele e que ele poderá finalmente se divertir à vontade. O prota não tem frescura mesmo, haha. Enquanto isso, o ancião Hong segue dizendo para que a Ju se arrume e vá com o Lorde Demônio. Imediatamente, a face de Aju se revela, com ela dizendo em seus pensamentos que após 3 anos como agente disfarçada, conseguiu finalmente chegar perto do Lorde Demônio para cumprir sua missão de assassinar o Lorde Demoníaco. A cena muda para o protagonista em sua residência, dizendo que está exausto. Imediatamente, ele é recebido por Aju em sua porta, com uma roupa sexy, e põe sexy nisso, dizendo que a cama já está aquecida. O prota, com uma cara de bobo, começa a tirar suas roupas e dizendo que não vê a hora de dormir. Mas ele é golpeado por sua mestra, sendo chamado. E aí, nós descobrimos que a Ju estava com uma faca atrás das costas, se perguntando se o prota sabia de suas intenções. Enquanto isso, o protagonista pergunta para sua mestra se ela está brava. Mas sua mestra nega isso. O protagonista continua perguntando se isso soa a ciúmes. Em resposta, sua mestra fica bastante envergonhada e diz que ela é sua mestra e se ele continuar a falar isso, ela costurará a boca dele. Enquanto o protagonista conversa com sua mestra, uma sombra entra em seu quarto. Ele é chamado de Tio Lu Feng por Aju. E ele traz um frasco chamado o Garganta do Selo de Sangue. A Ju fica bastante surpresa pelo fato de algo tão incomum estar ali. E nos é revelado que ao esfregar o veneno em sua espada, quando você ferir alguém, mesmo que seja um pequeno corte, nem mesmo um grande artista marcial sobreviverá. Depois de entregar o frasco, ele se retira. E a cena muda novamente para o protagonista e sua mestra. Sua mestra diz que agora os 5 não ousam ir contra ele e que ele deve adquirir a habilidade única secreta da Aliança do Caminho dos 9 Justos o mais cedo possível. Ele deve fazer isso secretamente, pois se for descoberto, a Aliança do Caminho dos Justos definitivamente atacará o culto demoníaco a todo custo. Enquanto ouve a explicação de sua mestra, o protagonista sente uma presença estranha, era o homem mascarado de antes. Enquanto escapa, o homem fala que o Lorde Demônio nunca mais verá a luz do sol. Imediatamente, o protagonista surge atrás do homem, dizendo que o pegou. O homem joga uma bomba de fumaça e sai correndo. Ele ri ironicamente, dizendo que ninguém nunca conseguiu pegá-lo. Mas ele é abatido por um tijolo jogado pelo protagonista. E o protagonista pergunta por que perderia seu tempo correndo atrás dele se há uma forma mais eficaz de capturá-lo. A cena muda para um homem amarrado e sem roupas acordando em uma sala desconhecida. O protagonista pergunta quem o enviou. Em resposta, o homem grita, dizendo que o protagonista pode usar qualquer tipo de tortura. A mestra do protagonista pensa que não conseguiram extrair qualquer informação dele. Mas o protagonista não concorda e segura um objeto com uma forma bastante invulgar. O homem ri ao ver o instrumento e acha que o protagonista o fará morrer de tanto rir. Esse cara deve ser um idiota mesmo. O protagonista pergunta, irmão, você sabe onde isso é usado? O cara ainda não percebeu. O prota, com um sorriso, fala, isso é um osso de anca de peixe-rei de bico que eu encontrei, osso bomba aqui e tira o objeto da parede de forma invulgar. Ele está ferrado. Logo após ver isso, o homem fica extremamente assustado. O protagonista, com um lindo sorriso e olhar maligno, fala, estou ansioso por isso. Imediatamente, o homem começa a falar. E a cena muda para o protagonista e a sua mestra conversando, onde o protagonista conta que o homem foi enviado pela seita Tianli,
uma das 9 seitas do caminho dos justos. E a Aju é uma espiã. Ele planeja torturá-la. Enquanto o Prota entra em seu quarto, a Aju se prepara para atacá-lo. Mas o protagonista é impedido pela anciã Mindia, que segue dizendo que está solitária nesta longa noite. O protagonista pergunta o que a anciã está fazendo no meio da noite, mas ela insiste para que a chame de Yaya. O protagonista tenta recusar os avanços de Yaya, mas o que ele não sabia é que ela não está para brincadeiras e chuta a porta numa tentativa de impedir o protagonista de escapar. A cena muda brevemente para Aju sofrendo, pois foi golpeada pelo chute da anciã. Aju fica furiosa e tenta atacar o Prota, mas ela é subitamente impedida pela porta, onde ele a abre e a golpeia. Aju dá uma desculpa, dizendo que está com dores e irá caminhar um pouco. Logo em seguida, Yaya se despede do protagonista. Enquanto o protagonista entra em seu quarto, Aju se prepara para atacá-lo. Mas para surpresa dela, o protagonista manda abaixar a faca. Mas ela não dá ouvidos e parte para cima do Prota. Isso não tem efeito algum e ela é derrotada. O Prota segue dizendo que não irá matá-la ainda, e pergunta se ela ainda quer salvar a irmã. Aju fica surpresa, pois achava que ninguém sabia disso. A cena muda para Aju ajoelhada e o protagonista falando: seu nome é Aju, sua irmã se chama Ayu. Ambas são discípulas da seita Tianyi. Por sua irmã ter ofendido seu mestre, ela foi aprisionada na seita da prisão e sua cultivação base será abolida em breve. O Prota segue falando que a técnica única da seita Tianyi é o dedo Guianime. Qual das duas irmãs é mais proficiente? E a Ju em resposta diz que a irmã dela, ela é a raiz do conhecimento entre os discípulos da seita Tianyi. O dedo Guianime foi apontado por ela por ser tão soberba, alguns anciãos não se comparam a ela. E ela conta ao protagonista que, como não conseguiu matá-lo, ela pede para o protagonista enviar seu corpo morto de volta para a seita Tianyi. Mas para sua surpresa, o protagonista fala que sua irmã ainda pode ser salva e que ela deveria guiar o caminho, pois eles partirão amanhã. E assim termina o vídeo. Se quiser a parte 3, deixe nos comentários. Salve tropa, demorei mas finalmente estou trazendo a parte 3 desta obra insana aí pra vocês e se você ainda não assistiu a primeira irei deixar os links da playlist desta obra aí na descrição ou no comentário fixado. E bora nesse vídeo! No próximo capítulo, flagrei o protagonista tirando um cochilo, com a Ju sentada perto da cama. Em seus devaneios, ela se questionava se o protagonista realmente queria ajudá-la e ficou surpreso porque o cara sabia que ela planejava dar fim a ele, mas mesmo assim, o sujeito continuava no quarto, na dele, dormindo. Ela decide fingir que aceitou a situação, só para depois reportar ao mestre da seita dela e criar uma arapuca. Embora ela não possa pegar o Lorde Demônio com as próprias mãos, emboscar e dar um jeito nele ainda seria um feito e tanto. Do lado dela estava Scarlet, a mestra do protagonista, olhando para ela como se soubesse tudo o que se passa na mente da Ju. Falando em Scarlet, cansei de chamá-la de mestra do protagonista, então agora ela é Scarlet. O pai tem bom gosto. De repente, alguém bate a porta, acordando o protagonista. Era a Yaya avisando que estava na hora do banho. A Yaya fica surpresa vendo uma mulher lá e pergunta quem seria ela. O protagonista responde, dizendo que ela era sua guia e que deveria chamar os 5 anciãos. A cena muda para o protagonista no salão principal, junto dos 5, que não pareciam muito felizes. O protagonista, com um sorriso leve, provoca os anciãos, perguntando se não dormiram bem. Em seguida, ele fala que o chamou porque está planejando uma viagem e estará fora da seita por um tempo. E os 5 devem cuidar de todos os trabalhos da seita. Isso os deixa surpresos, e o protagonista pergunta quanto tempo eles acham que ele ficará fora. Ele ainda sorrindo, diz para eles darem o melhor para pegar a posição de patriarca enquanto ele estiver fora. Rapidamente, ele muda sua expressão para um sorriso cheio de malícia, planejando descobrir quem mais quer ser o líder do culto. Obviamente, os 5 percebem que as ordens do protagonista eram só uma armadilha. Imediatamente, eles se ajoelham diante do protagonista, dizendo que jamais ousariam desafiar sua brilhante liderança.
Apenas sob sua orientação, a seita demoníaca terá glória. O protagonista, com aquele sorriso, elogia o jeito de pensar dos anciãos. Como sempre, Scarlet aparece em seus pensamentos achando que derrubar a montanha para estremecer o tigre foi uma boa jogada, e quanto mais tempo ele sumir, menos os 5 vão querer se mexer. Terminada a conversa, ele se manda. Enquanto isso, a nossa querida anciã estava furiosa por causa da noite passada, quando o protagonista fez graça com ela. Determinada, ela está planejando se vingar. A cena muda para o protagonista e a Ju voando em uma espada voadora. O protagonista diz para avisá-lo quando estiverem chegando na seita dela. A Ju responde rapidamente que já estão chegando, e em seus pensamentos, ela planeja ganhar tempo para informar o mestre dela. O protagonista avisa que ficarão em uma pousada esta noite. Ela, sabendo disso, planeja informar o mestre dela. Na sede da seita Tiani, na cidade Linjun, no pé da montanha Tianfu, vemos o protagonista caminhar com a Ju, enquanto ele diz que a vida deles é realmente muito confortável. Ela se aproxima, dizendo que deveriam encontrar uma pousada logo porque ela o levará até a montanha amanhã cedo. Em seus pensamentos, ela conta que os discípulos da seita que descem da montanha devem estar na farmácia ou na livraria na parte leste da cidade. Quando encontrar algum deles, ela irá entregar as informações do protagonista. O protagonista para, dizendo que ficarão ali esta noite. Ela fica surpresa com a escolha do local. Ao entrarem, o protagonista é saudado por 3 lindas garotas, dizendo que o jovem mestre não aparecia faz tempo e estavam com saudades dele. Ele pergunta se elas realmente se lembravam dele. As garotas rapidamente respondem que ele não mudou nada desde a última vez. Uma das garotas se aproxima, abraçando o protagonista, perguntando quem é a Ju. O protagonista, esperto, responde que ela é a esposa dele. Imediatamente, as garotas se afastam. O protagonista não entende a reação delas e pergunta se realmente o conheciam. A garota assustada conta que as regras da loja não permitem a entrada de mulheres. A Ju se aproxima, sussurrando no ouvido do protagonista que deveriam mudar para uma pousada decente. Ele não liga e abraça ela, dizendo às garotas que a sua esposa o apoia muito e vieram para esse tipo de lugar para ter uma experiência diferente. Isso deixa as garotas felizes, já que a esposa do protagonista é mente aberta. Ele pede a ela que dê o quarto com o melhor isolamento sonoro. Enquanto sobem as escadas, o protagonista pergunta a Ju se ali não deve ter algum discípulo Tianin. Ela responde que isso é impossível, explicando que como uma das 9 seitas do caminho dos justos, a seita Tiani tem requisitos rígidos com seus discípulos. Todos praticam duro na montanha todos os dias, só descem para comprar ervas e livros. Cultivam ótimas virtudes como objetivo, ao contrário de algumas pessoas com a mente cheia de pensamentos sujos e desagradáveis. Depois de ouvir isso, o protagonista pergunta quem seriam as pessoas de túnica branca, e fica claro que são os virtuosos e justos discípulos da seita Tianin. Essa visão deixa a Ju repugnada. O protagonista só pergunta a ela como ela estava. A cena muda para eles já no quarto, onde a Ju pensava que estaria ali para cumprir uma missão e essa seria uma ótima chance para passar informações sobre o protagonista. O prota pergunta a ela onde estava indo, e ela rapidamente responde que iria procurar algo para comer. Do nada, surge a mestra Scarlet, revelando os planos de Aju. O prota não estava nem aí para os planos dela e segue dizendo para sua mestra não se preocupar, pois se ele quisesse ajuda dela, ela teria que pagar a sua seita primeiro. Enquanto caminhava, ela se pergunta o que os discípulos da sua seita estariam fazendo num bordel e rapidamente se convence de que eles estavam ali para buscá-la. Vieram sim, confia. Imediatamente, ela invade o quarto dos caras, os encontra no meio da ação, e rapidamente a expulsa de lá. A Ju, triste, se perguntava como eles poderiam ser assim. Enquanto ela choramingava, podemos ver uma linda, e bota linda nisso, garota observando-a. A cena muda para a manhã seguinte, onde o protagonista acorda e é surpreendido com a maravilhosa mestra Scarlet dormindo abraçada com ele. O prota fica muito emocionado vendo tal beleza em seus braços. Com aquele sorriso maroto, o prota pensa que, assim que sua cultivação aumentasse, ele devolveria todos os favores que ela fez.
Ao levantar da cama, o prota se depara com a Ju encolhida perto da cama e pergunta a ela se ela tinha dormido. Ela responde rapidamente, dizendo que apenas estava cansada. Internamente, ela matuta a cabeça por conta dos discípulos da seita dela. O protagonista fala para ela se apressar, pois iriam à montanha hoje. Repentinamente, ouve-se alguém gritando, era um dos discípulos da seita de Aju. O cara gritava, dizendo que era mesmo ela. Aju percebe que estavam bravos por causa do que aconteceu ontem. Só que não era o caso. Os caras a reconheceram como uma discípula da seita deles e a acusaram de fugir e abandonar uma missão importante. O cara agarra o braço de Aju, dizendo para ela o seguir e confessar logo. Na mente de Aju, essa seria uma ótima chance de passar as informações do protagonista. E como sempre, a mestra Scarlet aparece do nada contando ao protagonista que ela vai falar tudo sobre ele. O prota concorda com ela que realmente iria. Mas isso não serviria de nada, já que ela vai ficar desapontada. Os 3 discípulos que passaram a noite no edifício Shilishun não iriam escutar a explicação dela pacientemente. E essa é apenas uma oportunidade de fazê-la morrer pelo protagonista. Enquanto isso, a Ju estava prestes a entregar as informações sobre o protagonista quando um dos discípulos a coloca contra a parede, dizendo para ela não os culpar por serem cruéis, já que a culpa era dela por ter esbarrado neles. Ela, nervosa, pergunta o que eles estavam fazendo. O cara rapidamente responde dizendo que nunca pensaram que encontrariam outros discípulos no prédio Shilshun. E segue dizendo que ela estava ali por medo de descobrirem que ela abandonou sua missão. Os caras, com expressões repugnantes, a ameaçam, dizendo que se a maltratassem ali, ninguém saberia, e que se ela não quisesse morrer, teria que agradá-los. A Ju, largando de ser besta, dá um chute no meio das pernas do cara. Essa doeu. Ela corre dali com lágrimas nos olhos. Inesperadamente, um dos caras a joga no chão. Enquanto seu rosto estava sendo agarrado, ela tremia de medo. O prota já estava ficando irritado e conta que sabia que eles eram lixos miseráveis, mas não que eles poderiam fazer isso com alguém de sua própria seita. A mestra Scarlet pergunta ao protagonista se ele não iria ajudar. O prota fala para ela não se preocupar, já vinha alguém para ajudar. E era a mesma belezura de antes. Ela pergunta aos caras como eles se atreviam a fazer confusão em seu prédio. Parece que ela é a chefe do pedaço. O cara que tomou um chute no meio das pernas, enquanto tremia e suava frio, fala para Bai, que era o nome da belezura, que esse era um assunto dela e que ela não deveria se intrometer. A Bai responde dizendo que em seu prédio Shilshun, forçar uma boa garota a se prostituir não era algo que poderia acontecer. O cara, se achando, pergunta a ela se ela sabia quem eles são. A Bai continua dizendo que sabia, pois eles eram clientes regulares ali, mas o seu prédio Shilshun também é um local de trabalho sério. Se eles quisessem fazer coisas sujas, teriam que sair e fazer longe da loja dela. Isso deixa as pessoas ao redor irritadas. O cara das bolas fica irritado, mas outro cara o acalma, dizendo que seria um problemão se eles causassem confusão ali, e a prioridade era a Ju. Os caras já saem arrastando a Ju, mas são impedidos pela chefe Bai, dizendo para eles pagarem antes de saírem. O cara das bolas, ainda irritado, joga o pote de dinheiro para a chefe Bai. Bai rapidamente diz que a garota que ele pediu ontem à noite é a melhor da sua loja, e essa quantia não é suficiente. O cara fica ainda mais irritado e se vira gritando para ela que essa é a primeira vez que ele vem aqui. Ele segue dizendo que o prédio Shilishun sempre foi uma vez por 5 taels de prata. Quem ela está querendo enganar? Bai, com um lindo sorriso, responde a ele contando que a melhor que ela tinha, que foi aquela que ele pediu para os 3, não eram 5 taels por vez, era uma vez 5 taels. Os caras estavam sem entender porcaria nenhuma. E é aí que o prota entra explicando aos cabeças de vento que a cada vez que você faz isso, vai custar 5 taels de prata. Bai pergunta às garotas quantas vezes esses 3 gastaram na noite passada. As garotas rapidamente respondem, onde há de cabelos castanhos que ela serviu gastou 250 taels de prata. A Rosa reconta que o cara que ela serviu gastou 325 taels de prata, e a última, desapontada, conta que o cara que ela serviu gastou 20 taels de prata.
Imediatamente, todas começam uma confusão por causa do cara das 20 taels de prata que equivaliam a 4 vezes. Os dois caras tiram a grana com a maior satisfação. O prota bate palmas com um sorrisão na cara, dizendo que esse método é vicioso o suficiente, seria uma pena não aderir ao culto demoníaco. O cara das bolas, putaço, destrói alguma coisa da loja, dizendo que iria destruir esse lugar. E é aí onde o cara se deu mal, já que as duas garotas atrás da chefe Bai se transformam em Super Saiyajin, dizendo para o cara vir para cima já que estava a fim de briga. O moleque já estava tremendo. A cena muda para o protagonista e a mestra Scarlet, onde o prota pergunta por que não o convidaram como um membro familiar da vítima. A mestra Scarlet responde ao prota, dizendo que as pessoas sabem que o prota e a Ju são um casal, então ela acha que logo eles virão fazer um acordo com o prota, já que o prota é um covarde que não ficou de olho na sua esposa. O prota conta que os caras realmente se deram mal, já que inesperadamente, havia um tipo de uma Barbie King Kong poderosa dentro desse pequeno bordel. Imediatamente, a chefe Bai aparece se curvando diante do prota, enquanto dizia que a pequena Bai Yi se encontrou com o Lorde Demônio. O protagonista fica surpreso com o fato de ter sido reconhecido mesmo tendo se disfarçado e pergunta a Bai Yi se ela era um membro exterior da aliança do culto demoníaco. Bai Yi rapidamente responde, dizendo, a pequena é Bai Yi, a líder do Salão das 100 Flores da Aliança Exterior. Não sei por que a sua subordinada bateu de frente com os discípulos da seita Tiani, mas a pequena precipitadamente fez um movimento, por favor não se preocupe. O prota, coçando a cabeça, revela quem era realmente a Ju. Bai Yi rapidamente pergunta ao prota por que o Lorde Demônio veio para a cidade Tianfu? E se tem um jeito de ser útil para ele. Imediatamente, a expressão do prota muda para uma expressão repleta de intenção assassina. Isso faz Bai Yi tremer até a base, se ajoelhando aos pés do protagonista e implorando que ele a perdoe. A mestra Scarlet aparece dizendo ao protagonista que muitas das forças da aliança externa são agentes duplos, então é melhor não adicionar nenhum detalhe extra. O prota concorda. Repentinamente, a mestra de cabelos prateados aparece dizendo que conhecia Bai Yi e que ela era leal ao culto demoníaco. A mestra, surpresa, pergunta por que ela não sabia disso. Ela responde contando que quando Scarlet estava no poder, ela era muito obcecada com a cultivação e nunca mexeu com os assuntos do culto. Repentinamente, alguém bate à porta, dizendo a Bai Yi que o líder da seita Tiani do salão veio e está aqui para buscar os 3 que detiveram, pois eram seus discípulos. Imediatamente, Bai Yi pede ao prota que vá embora pela porta dos fundos e que ela iria segurar o mestre dos 3 idiotas até que o prota vá. O prota recusa, contando a ela que precisava da ajuda dela para se esgueirar para dentro da seita Tiani. Mas a conversa não tá conseguindo nem explicar direito, já que sua atenção estava nos 2 melões à sua frente. A cena muda para a Ju andando em círculos enquanto pensava que os discípulos da seita não passavam de escórias e somente o mestre da seita era confiável. O protagonista já chega chegando, pergunta a Ju por que ela estava tão assustada. A Ju nervosa responde ao prota dizendo que não era nada e pergunta ao prota se eles já poderiam ir. O protagonista fala para ela ir se quiser, mas seria um tanto difícil. A cena muda para o tal mestre da seita Tiani, Salão Veiu, Liu Yidao, ameaçando destruir a loja se a chefe Bai Yi não viesse. Bai Yi aparece perguntando ao cara por que ele trouxe tantas pessoas para sua loja e se ele está tentando escolher uma garota. Terá que voltar à noite, todas não estão prontas ainda. Com um lindo sorriso convencido, ela continua dizendo ao cara para ele pagar por eles e levá-los imediatamente, já que o discípulo da seita Tiani não quis pagar pela visita ao bordel. O velho se recusa, dizendo que hoje ele vai mostrar o porquê lhe chamam de Rei da Lei. E que não deveria haver um local tão sujo e obsceno na cidade Tianfu. Manda os discípulos destruírem isso para ele. Bai Yi nem ligando, somente fala que o guardião esquerdo também tem uma participação nessa loja e se for destruída ela vai pedir dinheiro a ele. O cara fica extremamente assustado ouvindo sobre o guardião esquerdo. E imediatamente ela começa a calcular os prejuízos que ele causou depois de destruírem grande parte da loja, o que deu 3.000 taels. Isso deixa o cara de queixo caído. Bai Li, vendo a reação do cara, sugere deixar as coisas com o guardião esquerdo.
O cara rapidamente recusa, dizendo que vai pagar por tudo. Do lado do prota, a Aju dizia que o cara foi obviamente enganado e que os status de guardião esquerdo na seita Tiani só fica atrás do mestre da seita. Ele é magnânimo, e era impossível alguém como ele fazer parte desse tipo de negócio. Tô começando a achar que ela é burra de verdade. O protagonista se vira olhando para ela como se estivesse se perguntando o que passa na cabeça dela. Mas ele não fala nada e simplesmente vai embora, dizendo que talvez o cara lá embaixo conheça melhor do que ela o guardião esquerdo. A Aju, depois de ouvir as palavras do prota, começa a duvidar se realmente as coisas são do jeito que ela pensava. Até que enfim, né? Voltando à nossa belezura, ela conta ao cara que já viu muitos homens nessa loja que não aceitam as contas depois de vestirem suas calças, nenhum crédito. Mas tinha outra forma de pagar a dívida. O cara se assusta e pergunta o que ela queria dele. Ela ignora isso e apresenta o protagonista como seu irmãozinho. Esse é meu, Bai Xiaobai, que sempre quis entrar para a seita Tiani para praticar. Se o mestre de Salão Lin aceitá-lo como discípulo, nossas dívidas estarão pagas. A Aju, ouvindo isso, se pergunta o que o prota estava planejando e começa a achar que o protagonista não queria salvar a irmã dela. Voltando ao protagonista, ele ativa o modo ator de novela e começa um discurso dizendo que admira o mestre de Salão Liu há muito tempo e seu único desejo é adorá-lo como seu mestre para aprender artes marciais nessa vida. Outros não serão dignos. O velho, ouvindo as palavras do prota, fica emocionado e envergonhado. O prota continua falando que a arte marcial do cara é soberba e suas virtudes são mundialmente reconhecidas. Acrescenta um monte de coisa da forma mais dramática possível. As palavras do prota fazem todas as caras ao redor vomitarem. E com lágrimas nos olhos, o prota pede ao cara que dê a ele a chance de chamá-lo de mestre. Essas palavras deixam o cara ainda mais emocionado, e abraçando o prota, ele o aceita como seu discípulo. O protagonista, em seus pensamentos, falava que isso foi fácil demais. E aí, tropa, chegamos ao final do vídeo, mas antes de dar tchau, quero fazer um pedido. Galera, estamos quase lá, faltam só alguns dias pro ano acabar, e a meta dos 1000 inscritos está logo ali, piscando pra gente. Já somos uma família massa, só falta mais um empurrãozinho. Se você curtiu o que viu, se cola com a gente nessa reta final. Chama os amigos, os migos, os crushes, quem quer que seja, bate na porta do vizinho, manda pombo correio, faz um smoke signal, sei lá, a meta tá ali, ao alcance das nossas mãos. E, sério, galera, tamo junto nessa. Vamos arrebentar essa contagem regressiva e mostrar para todo mundo porque somos a tropa mais incrível desse universo. Quem ainda não se inscreveu, cola aí, se junta à família. E, pessoal que já tá nessa com a gente, vocês são puro amor, não tenho nem palavras. Vamos fazer desse último trecho do ano algo épico, alcançar essa meta e entrar no novo ano como uma família ainda mais unida e insana. Bora, meu povo! Conto com cada um de vocês nessa última sprint. 1K inscritos, a gente se vê lá em cima. No próximo capítulo, o velhote manda um dos caras acompanhar o protagonista para uma mudança de roupa. O cara deixou claro que, independentemente da relação do protagonista com o velhote, desde que ele entrou na seita Tiani, precisa entender as regras, senão vai acabar sofrendo uma grande perda. O protagonista parecia não dar muita bola enquanto olhava ao redor. O cara, percebendo isso, ficou irritado e virou para perguntar por que ele não o chamava de irmão mais velho e se queria se rebelar. Do nada, o protagonista enfiou uma corrente de ouro no nariz do cara, mudando completamente sua personalidade. Animado, o cara continuou dizendo que o protagonista era muito educado e que, a partir de agora, só precisava chamá-lo se precisasse de qualquer coisa. O protagonista, olhando para ele, perguntou sobre o buraco na montanha, e o cara respondeu que foi deixado pelo fundador da seita Tiani com seu dedo poderoso. Surpreso, o protagonista comentou sobre o tamanho do buraco e a força do dedo, imaginando que fosse uma das técnicas do infinito dos 9. A cena mudou para o protagonista no quarto, onde ficou claro que ele era bem atraente.
Imediatamente, ele percebeu a presença de alguém que era a Ju entrando pela janela. Que isso, a mina é gata demais. Ela notou que as roupas ainda estavam lá e se perguntou por que a pessoa foi embora. De repente, o protagonista perguntou se ela era descendente de uma família que sempre entra pela janela. Ela, assustada, virou o rosto e viu o protagonista pendurado no teto. Assustada, ela olhou para a cobra do protagonista. Rapidamente, ele se vestiu e ainda a segurou nos braços, perguntando o que ela achava que ele deveria fazer, já que ela era a única que sabia quem ele era. A Ju, sufocada pelos pensamentos do protagonista, chamou pela irmã, achando que iria morrer. O protagonista a soltou e, enquanto saía, disse que ela não tinha habilidade para resistir, o que o decepcionou. Ele ainda afirmou que não estava interessado em matar alguém como ela. A Ju chorou e implorou para que ele não desistisse dela e a ajudasse a salvar a irmã, prometendo fazer qualquer coisa desde que ele a ajudasse. Imediatamente, o protagonista respondeu, prometendo ajudá-la por causa de sua humilde súplica, enquanto sorria maliciosamente, como se estivesse tramando algo. A cena mudou para os dois na floresta, com a Ju contando ao protagonista que estava com medo de ir até seu mestre agora e de que ele pensasse que ela voltou escondida. Ela perguntou se não tinha outro jeito de salvar sua irmã. Em resposta, o protagonista pediu para ela contar sobre a situação da seita Tiani primeiro. Imediatamente, foi explicado que o mestre da seita Tiani era do Gushend, que estava em reclusão há muitos anos. Os guardiões da direita e da esquerda eram responsáveis sob sua tutela. O guardião da direita havia morrido de uma doença 10 anos atrás e seu lugar não foi preenchido. Agora, Tang Yankil, o guardião da esquerda, cuidava dos assuntos internos da seita. Existiam 10 salões na seita sob os cuidados dos guardiões, e os líderes de cada salão desejavam se tornar o guardião da direita, tornando as disputas entre os salões muito sérias. O protagonista rapidamente perguntou como a irmã dela ofendeu o mestre. A Ju respondeu que não sabia, embora a irmã estivesse no salão da raposa misteriosa com ela. Sua irmã foi treinada pelo mestre pessoalmente devido ao seu talento, então elas raramente se viam. Há um ano, ela ofendeu o mestre por uma razão desconhecida e foi presa. A Ju tentou vê-la muitas vezes, mas não a deixaram. O protagonista perguntou rapidamente se a Ju sabia onde ela estava presa. A Ju respondeu, dizendo que não sabia. O protagonista, ouvindo tudo isso, comentou que nem sabiam se a irmã dela estava viva ou morta. Então ela arriscou a vida para se infiltrar no culto demoníaco. O cérebro humano é realmente estranho. Tirando algo do bolso, ele jogou para ela e se aproximou com uma expressão maliciosa, dizendo que se ela quisesse salvar a sua irmã, apenas aceitasse o acordo. Após contar sobre o acordo, a mestra Scarlet apareceu do nada, dizendo que, se o protagonista quisesse encontrar a irmã dela, ela só precisava de um dia. Então, por que se preocupar? Imediatamente, o protagonista perguntou se a seita Tiani era inimiga deles. Certo. Com uma expressão digna de um rei demônio, ele disse: "Como eu posso simplesmente conseguir o dedo Guanyan? É claro que eu tenho que virar a terra de cabeça para baixo." A cena mudou para o mestre do salão da raposa misteriosa, Goldonshi. Ao entrar no pátio, a Ju encontrou o mestre e ele usou sua telecinesia para puxá-la até ele, agarrando seu pescoço enquanto gritava que ela pediu para assassinar o demônio. Mas ela fugiu com medo da morte. É uma vergonha para a seita Tiani. Perdendo a consciência, ele disse que tinha uma informação importante para ela. Em seu coração, ela se perguntava, por que todo mundo gosta de a sufocar? Eu ia falar uma coisa, mas é melhor deixar. Em seguida, ela contou que o Lorde Demônio estava se esgueirando na seita Tiani. O velho mestre ficou surpreso ao ouvir isso. 2000 anos depois. A Ju contou ao mestre que ganhou a confiança de Hohenlei, o mais velho do culto demoníaco, para ter a oportunidade de se aproximar do Lorde Demônio Lin Sheng. Esse é o equipamento exclusivo dos Lordes Demônios de todas as idades. Essa é a prova. O mestre perguntou por que ele não sabia sobre esse equipamento especial dos demônios e disse que se ela se atrevesse a mentir para ele, sofreria as consequências. A cena mudou para o protagonista, onde a mestra Scarlet perguntou o que ele deu para ela. O protagonista sorriu e disse que era algo que ele não precisava. A cena mudou para Ju e seu mestre,
onde ele, segurando o equipamento exclusivo dos Lordes Demônios, disse que atualmente contém a essência de Dijunião. A primeira demônio, Muronjoan, a segunda demônio, e Kinnin, a terceira demônio ao mesmo tempo. Ele perguntou a Aju se ela tinha certeza de que esse era o espírito. Aju, toda envergonhada, disse que sim, era isso. Espera isso e meu Deus kkkk. Em seus pensamentos, Aju chamou o protagonista de maldito e perguntou por que ele deu uma coisa dessas a ela. Bem, o mestre dela perguntou se ela sabia a razão do protagonista ter entrado na seita Tiani. Aju respondeu rapidamente, dizendo que apenas se aproximou do demônio. Antes de ter a chance de assassiná-lo, ele subitamente sumiu, dizendo que estava vindo pois tinha algo importante a fazer. Depois, ela investigou de várias formas e finalmente soube dessa conspiração. Seu objetivo é... E antes que terminasse, ela mudou sua expressão, dizendo que queria ver a irmã dela primeiro. O mestre dela, com raiva, gritou perguntando se ela realmente se atrevia a ameaçá-lo. Em seus pensamentos, ele disse que seus outros informantes no culto demoníaco confirmaram dizendo que o paradeiro do demônio era desconhecido. Se ele pode ser erradicado, isso não vai só ajudar a seita Tiani a aumentar o seu prestígio na aliança do caminho dos justos, mas também vai permitir ir mais além. Mais que oportunidade única na vida, a cena mudou novamente para o protagonista com a mestra Scarlet Brava, pois o protagonista se atreveu a se livrar do artefato pessoal deixado pelos mestres. O protagonista sorria bobamente, dizendo que de qualquer forma, ela não vai poder usar isso. Ele é interrompido por um cara qualquer junto da sua mini-gangue. O protagonista rapidamente o cumprimenta, dizendo que era uma coincidência encontrá-lo ali. O cara qualquer fica irritado, gritando como ele se atreve a chegar à seita e sair correndo por aí. Parece que ele vai precisar deixar uma longa memória no protagonista, e o chama, dizendo que iria cuidar dele, porque a seita Tiani contém um poderoso graveto que ensina as pessoas como o protagonista como o mundo humano é. Esse era um graveto que machuca os músculos e ossos, o segundo graveto rasga a pele e a carne, e o terceiro graveto danifica os 5 órgãos internos. A mini-gangue do cara agarra o protagonista, enquanto ele dizia que hoje iria lhe dar 2 gravetos primeiro. Assim o protagonista vai aprender que o céu é alto e a terra é grossa. O protagonista, zombando dos caras, dizia que o velhote nem perguntou onde ele estava. O cara fica irritado ouvindo isso e segue dizendo que não importava onde o protagonista foi. Se ele não escuta, apenas bata, ordenando a sua mini-gangue a atacar o protagonista. O protagonista seguia sorrindo, enquanto dizia que estava tudo bem. Se ele soubesse disso, ele não teria sentado no quarto do guardião esquerdo e tomado um chá de iniciação por um tempo. Os caras que pretendiam bater no protagonista, em seus pensamentos diziam que o protagonista planejava usar o guardião esquerdo para fugir. Mas isso não funcionaria, já que eles planejavam descontar toda a raiva e frustração de antes. Do nada, um homem aparece e protege o protagonista dos ataques. Os caras ficam bastante surpresos, já que o mestre deles é que planejou o ataque e mesmo assim apanhou no lugar do protagonista. O homem segue falando, apenas uma lição na pele, não um trauma. Não fique surpreso. A mini-gangue fala para ele parar, já que ele não conseguia nem falar direito. O homem ensanguentado sorria, enquanto dizia que isso foi inesperado, e o relacionamento entre o protagonista e o guardião esquerdo é tão próximo. Isso realmente está enchendo o templo do Rei Dragão. A família não reconhece a família. O protagonista se levanta sorrindo, dizendo que o mestre está disposto a bloquear os gravetos por ele. Isso é realmente admirável para os discípulos. E se aproximando dele, o protagonista sussurra em seus ouvidos que iria ajudá-lo a se tornar o guardião direito. Ouvir isso faz com que ele cuspa uma grande quantidade de... Bem, pessoal, parece que chegamos ao fim de mais uma aventura emocionante. Se vocês curtiram, ou fingiram curtir, não se esqueçam de deixar o like. E claro, comentem aí embaixo se querem mais. Se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo para me não passar fome. Tenham todos uma semana incrivelmente mediana e até a próxima, ou não.